Haja paz na sua casa. Aqui é Josi Celestino, estamos aqui para poder finalizar a nossa série Governo e Submissão. Esse é o vídeo número 7, então se você não viu ainda os outros vídeos da série onde a gente falou sobre governo, você acessa meu IGTV, tá? Aqui no Instagram, @josicelestino_br. E você vai ter acesso à série ali no IGTV, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos no Teu nome, agradecendo a Ti, Senhor, por esse tempo, onde estaremos, Senhor, nos debruçando sobre esse conhecimento, sobre esse entendimento bíblico, acerca desse tema, submissão. Nós entendemos, Senhor, que existem sofismas, existem barreiras a serem quebradas quando tratamos desse tema. E eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, que todo pensamento, a começar pelo meu, toda mentalidade seja levada cativa à obediência de Cristo, à obediência da Tua palavra, para que possamos, Senhor, compreender essa verdade bíblica. Em nome de Jesus, Senhor. Retira, Senhor, da nossa mente todo filtro negativo, todo filtro de distorção de verdade, Deus, para que possamos receber a Tua palavra com o coração aberto, com o nosso espírito aberto, com a nossa alma aberta, Senhor, para ser transformada e alinhada segundo a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, como eu orei, nós vamos falar hoje sobre submissão bíblica, aquilo que Deus espera de nós como esposas. Lógico que vai ser um estudo breve, né, rápido sobre isso, só para a gente fechar a série, mas eu quero te encorajar a não fechar o seu coração para ouvir sobre submissão, sobre as áreas da nossa vida, onde nós cristãos, né, para os homens também que estão conosco, as áreas da nossa vida onde nós precisamos exercer submissão. Amém? Eu vou desativar os comentários porque eu fico perdida, eu fico querendo ler, tá? Então eu preciso desativar os comentários. Como nós falamos, né, na série, existem áreas da nossa vida que nós precisamos exercer governo, e nós falamos em 6 vídeos sobre isso. Então, mais uma vez, se você não assistiu ainda, assista as áreas que você deve exercer governo na tua vida. E existem áreas que nós devemos entregar submissão. E a submissão, eu preciso falar isso, a submissão, ela precisa ser voluntária. A submissão sempre vai ser algo voluntário. Nunca você vai encontrar alguém que é forçado a se submeter. Isso não é submissão, isso é subjugação. E isso não é bíblico, tá? O que é bíblico é a submissão voluntária, o ato voluntário de me submeter. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 11:3: desejo que entendam que Cristo é o cabeça de todo homem. O homem, o cabeça da esposa, e Deus, o cabeça de Cristo. A Bíblia diz isso, que Cristo é o cabeça de todo homem, gênero masculino. O homem é o cabeça da esposa e Deus o cabeça de Cristo. Vocês percebem o ciclo se fechando? Mas eu queria começar falando sobre algo bem interessante. Você sabia, sabemos que vivemos em um reino, né? Nós vivemos no reino de Deus. Nós somos cristãos que cremos em Cristo, cremos em Jesus e pregamos o Evangelho, que é as boas novas, que é
O reino de Deus está próximo, o reino de Deus vem, o reino de Deus é onde eu habito. Eu sou embaixatriz do reino de Deus, você é embaixador, embaixatriz do reino de Deus. Nós vivemos de acordo com as regras do reino em que vivemos e não segundo as regras deste mundo. Nós somos chamados da morte para a vida, nós estamos em Cristo e vivemos aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia nos conduz a viver. E falando de reino, você sabia, vou mudar a pergunta, quando você pensa em reino, qual é a figura máxima de um reino que você imagina? Quando você pensa a figura mais poderosa de um reino, né? Que todos devem se submeter a essa figura, quem você pensa? O que vem na sua cabeça? É o rei? É a rainha? Não é o rei e não é a rainha. Você sabia disso? A figura máxima, o ícone de um reino é a coroa. Quando eu descobri isso, quando eu soube disso, eu fiquei extasiada, porque um rei, ele só é rei porque ele se submete à coroa. Uma rainha só é rainha porque ela se submete à coroa. A partir do momento que esse homem que está debaixo da coroa, que essa mulher que está debaixo da coroa, não se submete aos valores carregados, né, representados por aquela coroa, ele pode ser deposto, ele pode ser substituído, ele pode ser destronado. Então, quando a gente para pensar sobre isso, né, que a coroa de um reino, né, a glória de um reino, ela é representada através da coroa. Ela é acima daquele que é o rei, daquele que governa, daquele que manda e desmanda. O mandar e desmandar do rei precisa estar submetido ao valor carregado pela coroa. Cara, isso é fantástico. E se até um rei deve se submeter à coroa, uma rainha deve se submeter à coroa, se, como nós vimos aqui em 1 Coríntios, né, se até Jesus se submete a Deus Pai, até eu e você, mulheres fortes em Deus, modernas, né, inseridas nessa cultura de modernidade, eu aqui falando em live, até nós devemos nos submeter à palavra de Deus. Precisamos estar submissas à palavra de Deus, voluntariamente submissas à palavra de Deus. E segundo aquilo que a palavra diz, devemos nos submeter a Deus, devemos nos submeter ao nosso marido e devemos nos submeter ao propósito de Deus para nós. Eu vou falar sobre esses 3 pontos, ok? A submissão, ela é um lugar de proteção dado por Deus para nós como esposas. E a submissão, ela também é um lugar de autoridade. A autoridade que Jesus recebia, a autoridade que emanava de Jesus, ela vinha da sua obediência e submissão ao Pai. E a gente consegue ver isso em João 5. Então, todo ser humano, ele deve se submeter aos seus valores e seus princípios, ser governados por eles e se submeter a eles. E como cristãs que somos, né, devemos nos submeter aos princípios e valores bíblicos. E você só vai conseguir fazer isso se você conhecer a Bíblia. Se você pegar a palavra de Deus, as Escrituras, e você ler, e você estudar, e você se debruçar sobre ela em conhecimento, lendo a palavra, conhecendo a palavra, entendendo
buscando entender o que está escrito aqui na Bíblia. Se você tem dificuldade de ler a Bíblia, de entender a linguagem, né? Hoje em dia você tem várias Bíblias, né, em versões simplificadas, num linguajar simplificado, que você consegue compreender. Tem Bíblias que ela é escrita como nós falamos, né? Então você consegue compreender. Então se debruce em conhecimento bíblico. E nós devemos nos submeter aos princípios e valores bíblicos, quer compreendamos ou não, quer concordemos com eles ou não. Porque, para pensar comigo, hoje a cultura, né, o mundo em que vivemos hoje, ele está cada vez mais descaradamente contrário, averso à palavra de Deus. Então, é natural que a gente sinta bloqueios, sabe? Que a gente sinta resistência em ter acesso ao conhecimento bíblico e ver ali coisas que são contrárias àquilo que nós pensamos. Mas por que isso? Porque a cultura, o mundo, né, a sociedade, ela caminha para aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então é natural que quando você se deparar com uma verdade bíblica, você sinta essa resistência. Mas se você é cristã, se você entende que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus deu a sua vida por você, se você tem Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você precisa obedecer à palavra de Deus. Ainda que você não concorde com algumas coisas, você precisa obedecer. Por quê? À medida que você se submete voluntariamente à palavra de Deus, à medida que você obedece aos conceitos, aos princípios que você tem entendido pelas Escrituras, você vai sendo transformada pela palavra de Deus. E aquilo que muitas vezes está só no seu entendimento começa a cair no teu espírito como revelação. Porque à medida que você vai se misturando em relacionamento com Deus, aquilo que é próprio dele começa a se misturar com você. E com o tempo você vai perceber que os sofismas, né, as cadeias da sua mente, elas vão se desvencilhando de você, elas vão se separando de você ao ponto de não fazer mais parte do modo que você pensa, porque você está sendo transformada pela renovação da tua mente, pela leitura da palavra. À medida que você lê a palavra, você tem a sua mente renovada, você tem o seu pensamento renovado e você consegue então compreender aquilo que você já tem obedecido. Então você demonstra submissão quando você obedece a palavra de Deus. Você demonstra amor por Deus e reconhece através das suas atitudes que Deus é o Senhor da sua vida. Quando você se submete à palavra de Deus, quando você obedece aos ensinamentos da palavra. Então, se submeter ao seu Deus significa que você tem Deus como Senhor da sua vida. Porque aqueles que não se submetem a Deus são aqueles que têm a si próprios como deuses das suas vidas, deuses com D minúsculo, né? Você tem aqueles que estão de fato com você. Vai lá com a Nana, tá bom? Tá bom, vai lá com a Nana, a Nana te ajuda, tá? Esse horário tem criança em casa, né? Então aqueles que não se submetem à palavra de Deus têm a si mesmos como deuses. Tem o seu modo de pensar, não, porque eu penso, não, a Bíblia fala isso, mas eu penso isso. Então eu vou viver segundo aquilo que eu creio, eu vou pensar aquilo que eu acho legal da Bíblia, eu vou viver o que eu acho que pode ser legal. Não, ou você consome tudo, ou você não consome nada. Ou você acredita em tudo, ou você não acredita em nada, porque a partir do momento que você acredita que um trechinho não é verdade, você coloca em xeque toda a Bíblia. Então, você precisa compreender as Escrituras, você precisa amar a palavra de Deus.
E como é que você demonstra que você ama a Deus, que você ama a sua palavra? Obedecendo, vivendo aquilo que você tem entendido, na medida que você tem entendido, na medida que você tem compreendido das Escrituras. Acreditar na Bíblia integralmente é o que nos faz cristãs. Você demonstra que a sua maior prioridade é honrar a Deus quando você o obedece. Isso é amar o Senhor acima de todas as coisas. João 14:21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei. Jesus está falando isso. E eu também o amarei e me revelarei a Ele. À medida que nós amamos a Deus, que nós obedecemos ao Senhor, nós somos atraídos mais e mais para a sua presença e o próprio Cristo se revela a nós. Amém? Nós também precisamos nos submeter ao nosso marido. Eu preciso me submeter ao meu marido. Você precisa se submeter ao seu marido. E você encontra isso, você abre a sua Bíblia, você leia esses versículos para que você veja que está na palavra. Efésios 5, do 22 ao 24, 1 Coríntios 11, 3 e 1 Coríntios 7, do 13 e 14. E a orientação bíblica, ela não é condicionada à obediência do seu marido à palavra. A orientação bíblica, ela não é condicional, ela não está escrito: se teu marido é legal, você se submete a ele. Ou se teu marido é crente, você se submete a ele. Ou se teu marido é sábio, você se submete a ele. Ou se teu marido é generoso, você se submete a ele. Não. Não tem esse se. Não é condicional. A mulher deve ser submissa ao seu próprio marido, assim como a igreja se submete a Jesus. E eu não vou entrar aqui em casos, né, que a Bíblia dá a orientação e a liberdade para que a mulher saia de uma aliança de negligência, de abuso, de violência, tá? A Bíblia respalda e a Bíblia assegura a mulher nesse lugar de integridade física e moral, ok? É um outro assunto, eu não vou entrar nisso. Estou falando sobre mulheres que deliberadamente decidem não se submeter ao seu marido por se acharem mais espirituais, mais conhecedoras da Bíblia ou mais santas do que o... Não, a Bíblia não entra nessas questões. Eu, esposa do Marcão, preciso me submeter voluntariamente a ele. Quando eu faço isso, eu estou me submetendo ao meu Senhor Jesus, porque eu devo me submeter ao meu marido, como eu me submeto a Jesus. A honra é dada a Deus quando eu voluntariamente me submeto com meu marido, ainda que eu não concorde com tudo que ele faça, ainda que ele não seja legal em tudo que ele faça, ainda que ele não tome decisões sábias o tempo todo, eu preciso voluntariamente me submeter a ele. Isso é digno, isso é honroso e isso faz parte daquilo que Deus espera de mim como esposa e como filha dele, representando Cristo aqui na terra. E a submissão tem que ser do coração, tem que ser da mente. A submissão bíblica, ela passa por todas as esferas. Ela toca as minhas ações e também as minhas reações. E ela vem como fruto do desejo de honrar a Deus em primeiro plano. Deus é honrado em primeiro lugar quando eu me submeto. Quando eu honro. Quem não é casada se submete aos seus pais. Se submete às autoridades constituídas por Deus. Eu estou falando para esposas, nós precisamos nos submeter ao nosso marido. E se você é solteira, preste muita atenção com o homem que você vai se relacionar. Porque assim que você se casar com ele, que você der o seu sim para ele, que você assumir essa aliança diante do Senhor, você deve submissão ao seu marido, incondicional. A submissão, ela é bíblica
e ela é um lugar de autoridade em Deus. Eu tenho autoridade para falar sobre qualquer coisa com meu marido, porque eu me submeto a ele. Ele me escuta, ele me ouve. Eu alcancei esse lugar de honra no coração do meu marido, porque eu dou honra para ele, porque eu me submeto a ele. E você também precisa aprender a se submeter ao seu propósito, ao propósito de Deus para a tua vida, ao propósito pelo qual Ele te criou e Ele te formou. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Eu creio que eu fui chamada segundo um propósito de Deus. Se você crê nisso também, se você crê que Deus te chamou para um propósito, você precisa se submeter ao processo de Deus que vai te levar a esse propósito. Você vê nas Escrituras, é tão fácil pra gente, né? A gente pega a palavra e a gente consegue ter ali um panorama geral da vida de alguém. Vamos pegar José, né? Que foi príncipe do Egito, ou foi o governador do Egito, né? Teve toda a glória de governar o Egito. E você prega sobre isso, você fala sobre isso, porque ele foi vendido como escravo, ele, né, foi traído pelos irmãos e foi vendido e passou por situações adversas e foi acusado injustamente, né, e foi preso e foi esquecido na prisão, mas Deus o honrou. E a gente consegue ver o começo, o meio e o fim daquilo, ele desfrutando, né, do cumprimento do propósito dele. E você muitas vezes não percebe que os sofrimentos que ele passou eram desestimulantes, né? Se fôssemos nós passando por aquilo, talvez a nossa fé tivesse esmorecido. Talvez a gente tivesse se esquecido do sonho que a gente teve, né, lá na casa do nosso pai. Talvez se fosse a gente passando pelo processo, a gente ia murmurar contra Deus, pelo processo de José, né? A gente ia murmurar contra Deus, a gente ia blasfemar, né? Como a mulher de Jó blasfemou contra o Senhor quando ele, passando por tudo que estava passando, amaldiçoa teu Deus e morre de uma vez, né? E muitas vezes o processo de Deus nas nossas vidas, ele é necessário para que a nossa vida seja purificada, seja peneirada, seja aperfeiçoada nele, a nossa fé seja transformada, haja amadurecimento na nossa vida. E a Bíblia diz que Jesus, sendo filho, ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu. Quanto mais nós vamos aprender a obediência pelo sofrimento, quanto mais nós vamos ser provados e purificados para Deus, para a glória de Deus, através de sofrimentos. Não estou pregando um evangelho de sofrimento, de açoites, não, tá? Mas eu tô trazendo uma realidade, porque muitas vezes a gente acha que quando entregamos a vida para Jesus, aí tudo vai ficar bem, tudo vai ficar maravilhoso, tudo vai ficar fácil. E não é fácil. Não é fácil. O que nós temos de promessa de Jesus para nós é: no mundo tereis aflições, mas tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. A promessa de Jesus para nós é: eu estou com vocês até a consumação do século.
Eu estou com vocês. Não é eu estarei, não é um dia eu estive, é eu estou, é presente. Ele está conosco todos os dias. Então, em meio às aflições, né, que tantos têm passado, principalmente nos dias que vivemos hoje, nós temos a promessa de ter o Espírito Santo em nós, que nos orienta, que nos direciona, que nos encoraja, que nos consola. A Bíblia chama o Espírito Santo de o Consolador. Ele é o Consolador. Jesus é o príncipe da paz. Então, à medida que nós passamos por situações adversas, nós temos o Espírito Santo para nos consolar. Nós temos a paz que excede o entendimento habitando em nós, quando nós seguimos a orientação que Deus nos dá. Então, se submeta ao propósito, de Deus para a tua vida. Quando você estiver passando por situações de amadurecimento, de crescimento, extraia o melhor que você puder daquilo. Dê o seu melhor. Quando estiver difícil de suportar, fala para o Senhor. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode chegar para Ele quando você estiver cansada, sobrecarregada. Ele fala: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para a sua alma. Muitas vezes a gente está só cansada, só precisando descansar. Estar na presença dEle, colocar uma música de fundo, pegar a palavra, ler em voz alta alguns versículos que te dão encorajamento, que te trazem esperança, e permanecer firme no propósito. Se você tem uma palavra de Deus para a tua vida, permaneça firme nessa palavra, permaneça firme nessa esperança que o Senhor te dá. Nós estamos todo o tempo sendo forjadas, nós somos atraídas pelo propósito de Deus para nós. Então, é um ponto de ligação entre nós e nosso propósito, é o princípio bíblico, são os valores bíblicos, é a palavra, é aquilo que te encoraja. Então, se você tem uma palavra, se você tem algo que te alicerça na tua esperança, se firma naquilo. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pega as promessas de Deus para você e leia, releia, fique meditando naquilo. Se você tem aqueles caderninhos, né, de oração, onde você anota aquilo que Deus vai te falando ao longo da tua caminhada com Ele, pega de vez em quando para ler, para se lembrar daquilo que Deus já falou com você. E se você não tem ainda essa experiência de ouvir a voz de Deus, comece a pedir para Deus treinar os teus ouvidos, habilitar os teus ouvidos para esse tempo, onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus e discernir a voz dele, e andar em obediência, andar conhecendo a voz do teu Pai, sabendo que quando você está em dificuldade, quando você está em dúvida sobre qual caminho seguir, você vai ouvir a voz dele que diz: este é o caminho, anda por ele. Tudo isso é Bíblia, é promessa de Deus para nós. E eu quero te encorajar a se submeter a esse processo de Deus na tua vida, para que haja crescimento em você, para que haja amadurecimento na tua vida, para que daqui a alguns anos você possa olhar para trás e falar: meu Deus, obrigado, Senhor, porque eu ouvi aquela palavra e eu me submeti ao teu processo na minha vida, e hoje eu posso desfrutar de um tempo de maturidade, onde eu entendo o que eu estou vivendo, onde eu compreendo para onde eu estou indo, porque o Senhor está comigo, o Senhor tem me direcionado em todas as coisas. Amém? E eu quero orar com você para que a gente possa encerrar essa série Governo e Submissão, e agradecer a você por ter me acompanhado nesse estudo, nesses 7 vídeos onde nós conversamos sobre esse tema tão importante que falou tanto comigo, ministrou tanto ao meu espírito, e eu quis compartilhar com você aquilo que o Senhor me tem dado, tá bom? Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu sou grata a Ti, Senhor, pela Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés.
A Tua palavra, Senhor, que me direciona, que nos direciona naquilo que devemos fazer, da forma como devemos agir. A Tua palavra, Senhor, que me garante que o Senhor está comigo todos os dias, que o Senhor está aqui agora, onde nós estamos, Senhor, reunidas no Teu nome. Obrigada, Espírito Santo. Eu peço que o Senhor manifeste a Tua presença, trazendo confirmação, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor quer que vivamos, o Senhor quer que aprendamos de Ti. Ensina-nos, Senhor, a governar sobre a nossa casa, governar sobre a nossa alma, governar, Senhor, sobre a criação dos nossos filhos, e nos ajuda, Senhor, a nos submeter a Ti em primeiro lugar, Senhor, através da Tua palavra. Nos submeter, Senhor, ao nosso marido, às autoridades, Senhor, instituídas pelo Senhor. E nos submeter também, Senhor, ao Teu propósito para nós. Queremos estar prontas, plenas, habilitadas por Ti, Senhor, para viver completamente a plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Queremos, Senhor, desfrutar do que é conhecê-lo e viver para Ti, glorificando o Teu nome em todas as coisas. Em nome de Jesus, Senhor, que seja em palavra ou seja em ação, que a nossa vida glorifique o Teu nome para sempre, Senhor. Esperamos por Ti e aguardamos pela Tua volta. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. E quando o Senhor vier, que possamos entregar a Ti tudo aquilo que temos e somos, Senhor. Que possamos, Senhor, arrancar um sorriso dos Teus lábios, de alegria, de satisfação, Senhor, porque o Senhor olha para nós e vê filhas, vê filhos que vivem segundo a Tua vontade. Esse é o nosso desejo, esse é o meu desejo, Senhor. Glorificar o Teu nome em todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe sua vida. Se você não viu ainda os outros vídeos da série, tá tudo no IGTV, tá bom? No Instagram. E pretendo em breve subir também para o nosso canal do YouTube, tá? Mas eu vou informando vocês aqui pelo Stories. Deus abençoe sua vida e até mais.